pelo convite, Thiago. É sempre uma satisfação participar dos eventos promovidos pela Justra. Essa questão da PEC 32, aos que nos assistem e que também cumprimento nessa oportunidade, ela já há algumas semanas, desde o dia 13 de setembro, quando foi apresentada, passou a tomar o cenário nacional não pela revolução que ela representa, sob a perspectiva de inserir na administração pública aquilo que mesmo os que apoiam defendiam, mas pela tragédia, na verdade, que ela representa pela falta de qualidade. Como faz para... Acho que tem gente com microfone, Kleber, acho que lá não sei, mas alguém aí tá aí. E tem gente, e a reforma em si é mal escrita, mal redigida, enfim. Eu não vou, não vou evitar falar pelas beiradas dessa reforma, porque só a leitura dela deixa claro para quem tem dúvida o que se pretende. E o que se pretende eu divido em 4 eixos, que são a alteração da principiologia da Constituição, do artigo 37, o que afeta os atuais servidores justamente pelas alterações, pelas demais alterações e pela principiologia, os novos vínculos que são formados com a administração, que agora vai ser regida por vínculos, que não pode não ser nem seletista nem estatutário, e a questão orçamentária que permite desviar grande volume de recursos carimbados previamente no legislativo sem que eles obedeçam esse carimbo ou esse elemento de despesa. Em relação aos princípios, e isso já demonstra onde vocês são afetados, o Estado passa a ser subsidiário, né? Eles incluem um princípio, a única novidade do artigo 37, porque as outras alterações são só divisões, subdivisões dos princípios que já existiam, que era legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, moralidade, e esses princípios, a eles é adicionado o princípio da subsidiariedade, que significa que o Estado só age onde a iniciativa privada não resolver. Então, a regra é a iniciativa privada atua dentro do Estado, pelo Estado, e o serviço público em si só é prestado por servidores públicos ou pelo Estado onde isso não for possível. Daí a ampliação dos contratos de gestão com possibilidade de uso do espaço público, das instalações físicas e compartilhamento de recursos humanos, inclusive sem contrapartida da empresa privada. Então a ideia é substituir tudo. Nessa substituição, o Estado ele fica reduzido a menos que o mínimo. Mesmo para os que defendem o Estado mínimo, a leitura dessa PEC não permite dizer que é isso que ela faz, porque ela permite que a iniciativa privada se intrometa, na verdade, no Estado, e a seleção para isso é muito feudal, assim, é muito pessoal, a gente volta mais de 100 anos no tempo, permitindo que a gestão política e não a gestão de Estado defina quem, quando e durante ocupará determinadas funções públicas, e onde isso afeta, por exemplo, os servidores do Poder Judiciário e os oficiais de justiça avaliadores federais. Todas as funções de Estado podem ser terceirizadas, né? Ou terceirizadas pelo contrato de gestão, ou de execução indireta por vínculos por prazo determinado. Esse vínculo por prazo determinado não precisa ser nem um emprego público submetido a concurso seletista, porque quando é vínculo por prazo determinado para atender demandas contínuas, ainda que renováveis, você não precisa nem fazer concurso, você faz um processo seletivo simplificado. Mas a tendência, num caso como o de vocês, é que as funções, inclusive as de vocês, sejam terceirizadas, ou seja,
objeto de execução indireta por alguém da iniciativa privada. Isso para todo o serviço público, inclusive saúde, segurança e educação, pela PEC, podem ser terceirizadas, podem ser executadas primeiro por organismos privados, não há essa limitação. A única limitação é cargo típico de Estado. Os cargos típicos de Estado, lembro a vocês, que estão definidos, não estão definidos, e lei complementar virá para dizer quais são, né? Mas essas atribuições típicas são de cargos típicos de Estado e não de funções nem de carreiras. Essa expressão desaparece. Então, em nenhum momento a PEC dá a entender que a execução de ordens judiciais, se ela passar, está vedada a terceirização. Tomem muito cuidado, porque isso não é brincadeira. Se isso passar, não vai ter volta. Os cargos vão ser colocados em extinção com o tempo, porque o fato dele se tornar obsoleto porque foi terceirizado é razão para extinguir. E a extinção, no âmbito do executivo, você sabe, foi ampliada pelo 84, inciso 6º, na redação da PEC, que permite que o presidente da República extinga, modifica, faz o que quiser com cargos. No caso de vocês, dependeria também da chefia do poder, mas por simetria, isso mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, acaba sendo possível, e como todos estão submetidos ao que hoje é a Lei 8.112, é até discutível como isso pode ser descentralizado ou centralizado na figura do presidente da República. Lembrando que a avaliação por desempenho, que é uma das circunstâncias em que pode haver demissão de servidor estável, ela poderá ser regulamentada por medida provisória. Então, vejam, não é mais lei complementar, ela é causa de demissão, e quem vai avaliar é um gestor que ocupa aquele cargo, que não é mais função comissionada e nem o CJ, né, porque esses dois vão desaparecer. No lugar deles ficam cargos de liderança e assessoramento que podem ser preenchidos sem limite por pessoas sem vínculo com a administração pública. Pode ser um cabo eleitoral, não há uma filtragem de competência para isso. Os critérios ainda serão definidos, mas já é certo que não precisa ser servidor de carreira. Voltando ao que atinge, continuando, na verdade, no que atinge os atuais servidores, eu acabei falando indiretamente da substituição das FCs e CJs por cargos de liderança e assessoramento sem mínimo de preenchimento por servidor que ocupa cargo efetivo ou servidor da carreira do Poder Judiciário da União. As parcelas indenizatórias, elas deixam de ser pagas se em até 2 anos não forem objeto de lei fixando valor e requisitos. O que isso significa? Indenização de transporte, auxílio alimentação, auxílio creche, tudo isso, se lei específica, lei ordinária, não regulamentar esse valor, prevendo o valor, não basta ser resolução do tribunal, como é hoje, esses valores deixam de ser pagos. E eles só podem ser pagos na medida e nos contornos que lei ordinária, que pode ser medida provisória também, fixar. Então, vejam a dificuldade que será no futuro, se hoje já é difícil, tanto fixar quanto pagar indenização de transporte cada vez que houver algum problema. Isso se em até 2 anos se conseguir transformar isso em lei, porque senão ela é cortada. 2 anos da entrada em vigor. O auxílio alimentação também, tudo que tem nome de auxílio, diárias, ajuda de custo, tudo isso entra nessa lógica. Em relação aos afastamentos e licenças, que antes eram, se você estivesse numa licença remunerada, você recebia o auxílio alimentação ou a função comissionada, isso também deixa de ser pago durante esses afastamentos, ainda que configurem efetivo exercício, com exceção da licença por incapacidade provisória, que é a atual licença saúde. Então, fora dessas hipóteses, vocês deixam de receber parcelas indenizatórias, gratificações não permanentes, aquelas que são pagas se houvesse, não é o caso, mas se houvesse gratificação de desempenho, por exemplo, vocês não receberiam mais durante os afastamentos. Inclusive,
sejam eles férias, enfim, o nome que você quiser dar. Pode-se dizer que as férias estão previstas na Constituição e a emenda ressalva a Constituição. Mas quando ela quer ressalvar especificamente o que é previsto, ela ressalva só a licença por incapacidade temporária. E em relação aos benefícios e vantagens futuros, notem vocês que estão na carreira, que já têm estabilidade, que a notícia que se deu é que essa reforma não os atingiria, que eu já citei várias coisas que os atingem. Mas em relação ao futuro, pode-se pensar, não, mas eu ainda tenho um plano de carreira, eu tenho estabilidade, eu estou no regime estatutário. Isso é uma mentira, porque você só tem garantido aquilo que você adquiriu até a lei, até 1º de setembro de 2020, na redação expressa da PEC 32. Todo e qualquer benefício e vantagem posterior a 1º de setembro de 2020 só será concedido a você se puder ser concedido aos novos servidores. Vocês entenderam? Só receberão se os novos servidores receberem. Então, se a intenção é congelar a administração pública, vai congelar para todos, não vai congelar apenas para o futuro. Até porque não se faz essa reforma para produzir servidores que ganhem mais. São servidores sem estabilidade, a maioria sem estabilidade, e até porque a estabilidade é incompatível com o cumprimento de um serviço público de maneira isenta, a estabilidade é incompatível com o cumprimento tendencioso do serviço público. O serviço público para amigos não admite estabilidade, né? O serviço público isento e objetivo, para ele, não por acaso se construiu a estabilidade, porque foi o único meio de fazer com que os servidores não fossem servidores de coronéis, mas que fossem servidores, como o nome diz, servissem ao público, né? É lamentável que a estabilidade caia, e o projeto todo, todas as premissas dessa PEC 32, né, tanto pela justificativa como pela leitura dela, nós vemos que é para dar um aparato ideológico ao Estado e permitir que empresas privadas da sua escolha, não as mais eficientes, daí que é a outra premissa, que é a lógica da administração das empresas privadas, ainda que não se aplique por uma questão de finalidade diversa, mesmo que se aplicasse, essa reforma não torna mais eficiente e nem aplica a lógica das empresas privadas naquilo que eles invocam que é a meritocracia. Olha o absurdo do que a mentira repetida consegue levar à justificativa de uma reforma. Entre as justificativas lá está a lógica das empresas privadas, entre aspas, meritocracia. Aí eu tiro o concurso. Eu tiro a possibilidade de filtrar quem sabe mais. Eu tiro a possibilidade de filtrar quem tem mais condições de desempenhar o cargo e permito que isso seja feito com a assinatura de um papel, assim, simples, porque nem seletista mais será. E no caso da terceirização, ainda terá a empresa terceirizadora, mas há várias funções que podem ser estendidas para vínculos por prazo determinado, a gestão coloca e tira do jeito que quiser. E os cargos de liderança e assessoramento vai ser uma festa sem controle. Você pode dispensar de função comissionada atual que vocês exercem eventualmente, ou de cargo de liderança e assessoramento, que será a regra no futuro, pessoas que tenham atividade político-partidária, tá? Atividade político-partidária ou posição político-partidária declarada, passou a ser razão para destituir de cargo de liderança e assessoramento. Essa associação que nós conhecemos, os sindicatos, isso vai desaparecer. Quem sonhava com o fim das associações e sindicatos deve bater palmas, porque é exatamente isso que vai levar essa reforma. Se não por essa razão, pelo fato de que vocês terão, por lei ordinária, fixada a avaliação por desempenho com possibilidade de demissão, por insuficiência de desempenho. E o meu tempo já vai se encerrando. Note que essa avaliação por desempenho vai ser uma das grandes ferramentas para demitir servidor estável e para selecionar servidores que estão em cargos que vão permanecer. Porque, assim como você pode dispensar por atividade político-partidária, você pode dispensar por divergência ideológica um servidor durante a avaliação de desempenho, ou então pelo vínculo de experiência, e aqui eu entro um pouquinho nas regras futuras antes de encerrar. Vejam vocês que o vínculo de experiência, ele é de pelo menos 1 ano para aqueles cargos que ainda exigirem concurso, que são quais?
cargos com vínculo, não é mais cargo efetivo, é cargo com vínculo por prazo indeterminado e cargo típico de Estado. Só o último tem estabilidade de fato, né? E mesmo assim, depois de passar pelo vínculo de experiência, após 1 ano da passagem do vínculo de experiência. De quanto tempo é o vínculo de experiência? De no mínimo 1 ano para cargos que ainda mantiverem regime próprio de previdência social e contratem mediante concurso público, e de 2 anos, no mínimo, para cargos típicos de Estado. No mínimo. Então, eu posso ficar 10 anos, 15 anos, 5 anos, sem ser investido no cargo. Eu não sou servidor ainda. E a posição que eu adquiri no concurso, como antes, nós éramos acostumados a pensar que se a pessoa passou em primeiro lugar no concurso público, ela pelo menos seria nomeada, né? E depois, se ela reprovasse no estágio probatório, ela não ficaria. Mas a nomeação dela obedecia à sua qualificação, à sua classificação final, à sua aprovação. Isso não significa mais nada nessa nova lógica, porque se eu passei em primeiro lugar, mas durante o vínculo de experiência eu manifestei alguma posição que a ideologia do momento não admite, eu posso isso é razão para me colocar em último lugar, e eu não ser, inclusive não serei investido, né? Aí não é questão de ser nomeado, eu não serei investido no cargo, serei dispensado. Esse é o cenário. Os outros vínculos que permanecem, é o vínculo que são criados, né, são 5 vínculos, para vocês terem ideia. É vínculo por prazo, é o vínculo de experiência, esse que eu falei para vocês, é o vínculo por prazo determinado ou indeterminado, que pode ser seletista ou não, o cargo típico de Estado e o cargo de liderança e assessoramento. Com isso, nós fechamos o novo serviço público que de mérito não terá nada, será apenas feudos nomeando seus próximos e dispensando. A administração pública vai virar administração de interesses privados que apropriarão o Estado. E aqui eu não faço terrorismo, eu estou dizendo exatamente o que está na emenda, na proposta. Não é abstrato, não é ideia, é o que está lá. Portanto, independente de quem defenda da ideologia, exatamente, vamos virar serviço privado. Independente da ideologia, inclusive você pode virar serviço privado sob a supervisão de uma empresa privada, viu? Porque isso é o contrato de gestão que lá está. Eles podem ocupar o espaço público, físico, a instalação física, sem necessidade de contrapartida e compartilhar recursos humanos e estruturas. E coloca-se aqueles que fizeram concurso, que serão uma mera lembrança no futuro, de um tempo que não existe mais, como cargo em extinção, para até que todos sejam substituídos por terceirizados. Essa é a realidade do serviço público. O serviço público deixa de existir, não atinge só o servidor, por isso que eu até tenho dificuldade de falar no que o servidor é atingido, no que o cidadão é atingido, isso atinge a todos, sem exceção. Eu não imaginava, em 20 anos de advocacia, que viria algo tão mal redigido e tão dirigido à extinção do serviço público como essa reforma. E pior, depois de tanto anúncio, não imaginei que viria algo que não serve nem a quem é, ou se diz, defensor do Estado mínimo. Porque o Estado mínimo pressupõe também um Estado que, ainda que pelo mínimo, funcione. E aqui esse Estado não funciona, porque ele será objeto de todo tipo de conchavo para vocês terem ideia, o artigo 167, inciso 6º, ele é alterado para permitir que os recursos sejam desviados sem passar pelo Legislativo, depois de aprovada a lei orçamentária anual. Todos esses contratos de gestão vão gerar desvio de recursos, estimulando a corrupção de forma nunca vista. Vocês não têm ideia do que vai acontecer. Leiam lá para vocês verem. Eu posso alterar o elemento de despesa, inclusive entre ministérios ou entre secretarias. Cada secretaria é tomada como algo fechado que permite, que não precisa de transparência quando for na hora de pagar contratos de gestão. Eu posso desviar tudo isso. Vocês não têm ideia da festa que vai ser isso para quem for mal intencionado. E não adianta dizer que esta pessoa, e aqui não depende de pessoa, esta pessoa é ruim, esta pessoa é boa. Estas pessoas serão pessoas com poder. E quando você tem poder e dinheiro, e não tem mais servidor público, nós sabemos onde é que isso vai parar. Então essas são as colocações que eu tenho de início, passando 5 minutos do meu tempo, Thiago. Mas também eu sei que você fixou tempo em respeito a mim, que tem outra live na sequência, então eu te agradeço.
Obrigado, doutor Rude. Gente, as inscrições agora vão ser de 1 minuto só, que é perguntas para o doutor Rude para a gente liberar ele. A gente tem mais, no máximo, 10 minutos com ele aqui. Então, assim, não dá para. Não são inscrições de conteúdo, são inscrições para passar a bola para ele responder eventualmente, e aí, no que a gente liberar ele, a gente dá o nosso próximo passo da Assembleia. Pedir para os colegas que estão identificados com CEP 054, CR Tour, Márcio e Observador para que renomeie aí para a gente identificar quem é. Não dá para identificar CEP 054, mas quem é que está no CEP 054? CR Tour, eu não sei, é uma empresa de turismo. Márcio também é só o nome sem o sobrenome, não dá para entender. E Observador, não entendi se é alguém convidado que está entre nós ou se é um colega oficial de justiça. A gente pede isso mais para garantir que a nossa Assembleia seja de fato dos colegas oficiais de justiça. Neemias, 1 minuto de inscrição para perguntar para o doutor Rude. Vai lá. Não, eu só vou comentar com o Dr. Rude. Nós participamos juntos, né, de uma live da FenaSoJaf, que está gravada, recomendo a todos que assistam, está no nosso YouTube da FenaSoJaf e no Facebook, né? E que uma das coisas que foi falada não diz respeito diretamente aos oficiais, mas mostra dessa reforma, eu gostaria que o Dr. Rude comentasse, o grande poder que vai dar para os chefes do Poder Executivo, né? Tanto governadores, prefeitos, quanto o presidente da República. O poder de extinguir organizações, de extinguir universidades, de extinguir empresas públicas. E eu queria que ele comentasse um pouco isso, inclusive aquilo que o próprio presidente da República falou, que, no entendimento dele, a reforma se destinava quando um prefeito assumisse uma cidade, ele pudesse demitir todo mundo ali e botar os seus servidores. Isso ele deixou bem claro que seria um objetivo, porque isso faria o serviço público funcionar. Quer dizer, é um absurdo, mas, enfim, doutor Rude. Doutor, antes de devolver para o senhor, tem mais alguém, gente, que gostaria de fazer alguma pergunta para o doutor Rude? Porque aí ele responde em bloco e a gente já libera ele. Eu vou fazer só uma observação enquanto o pessoal pensa, e aí depois, se alguém quiser, por favor, aqui no chat, gente, só pedir inscrição que a gente passa a palavra. Doutora, a PEC 186, que trata da redução de jornada com redução de salário, ela não está embutida na proposta da reforma administrativa que o governo apresentou. Porém, tem muito especialista entendendo que é um conceito mais amplo, né? Não é porque a PEC 186 não foi chamada de reforma administrativa que ela não seja. Então, a pergunta é, atinge os oficiais de justiça a redução de jornada com redução de salário? Porque há uma avaliação de alguns colegas de que não atingiria porque o serviço é externo e a redução não teria como reduzir uma jornada para atividade externa. Então, essa é a pergunta de maneira bem objetiva. Mais alguém, gente? Eu queria colocar... O Eliseu fez uma pergunta aqui, eu quero saber sobre a constitucionalidade do projeto. O doutor Rude pode falar também sobre o que pode ser feito contra o projeto. Vai lá, doutor, agora então, já que ninguém mais, e aí depois a gente libera o doutor. Obrigado. Tá. Sobre a primeira observação do Neemias, que envolve o artigo 84, inciso 6º, é fundamental. Na verdade, assim, se passar esse projeto e o presidente, ou o governador, ou o prefeito acordar dizendo, hoje eu quero extinguir isso, ele vai lá e extingue. Vamos citar um exemplo vamos ficar na esfera federal, né, no caso de São Paulo. Se eu quiser extinguir as universidades federais de São Paulo, eu extingo com uma canetada, não preciso do aval do legislativo, com a aprovação da PEC 32. Se o governador quiser extinguir as universidades estaduais, ele faz isso com uma canetada sem precisar do aval do legislativo, independente dessas autarquias terem sido criadas por lei. Então, assim, o poder é gigantesco, eu posso extinguir INSS, IBAMA, tudo que vocês possam imaginar de autarquias, todas as entidades da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas, sociedades de economia mista, resolvo que vou extinguir a Caixa Econômica, posso extinguir tudo por ato do chefe do Poder Executivo. Os poderes são gigantescos. O outro aspecto é que, como não há mais direito a plano de carreira, e do jeito que a coisa anda,
hoje, na reforma já fica concentrado no executivo a possibilidade de alterar a maioria das carreiras, redistribuindo o servidor, inclusive entre órgãos diferentes, se for o caso de aproveitamento, né, ou colocando esses cargos em extinção para a maioria dos cargos que existem hoje no serviço público. E isso, dentro do judiciário, ainda que tenha que passar pelo chefe do Poder Judiciário, pelos chefes do Poder Judiciário, para se mexer, por exemplo, no plano de carreira da 11.416, o fato é que o plano de carreira não é mais garantia constitucional. E há várias expressões no decorrer da alteração do artigo 37 e do 39 que dá a entender que um presidente maluco pode, de repente, por ato administrativo mesmo, por ato inferior à lei, decreto, por exemplo, interferir mais cedo ou mais tarde em todas as carreiras do Serviço Público Federal. Mas o fundamental é que, ainda que precise ou não, para extinguir um cargo dentro do Poder Judiciário, para extinguir, para transformar, isso o Executivo pode fazer, né? Isso pode fazer. Se for cargo vago, então, nem se fala. Mas ele pode fazer mais do que isso, ele pode mexer em cargo ocupado também, né? E o risco maior é que a PEC deixa claro que a intenção é colocar em extinção os servidores que eram estatutários mais cedo ou mais tarde. A segunda pergunta foi sobre o que pode ser feito judicialmente, né? E o Tiago também, você fez uma pergunta, né, Tiago, sobre... Redução de jornada com redução de escalada. Ótimo. A redução lá das PECs do Plano Mais Brasil, a 186 e a 187 repete a redução, e a 188 traz uma bomba ali no artigo 6º, que ela altera da Constituição. O artigo 6º, eu vou começar pelo último, o artigo 6º da Constituição é o que resguarda os direitos sociais do cidadão em geral, com reflexo tanto na aposentadoria de vocês, como na aposentadoria do regime geral, por exemplo, e o que se possa classificar como direito social, como remuneração, como assistência, enfim, saúde, educação, todas essas variáveis, elas passam a ser filtradas além do filtro da subsidiariedade do Estado, participando nisso, também pelo o filtro do equilíbrio fiscal intergeracional. Isso é diferente do critério atuarial que vinha lá no artigo 40, de vocês, que vem no artigo 40. O equilíbrio fiscal ou o pacto fiscal intergeracional permite que eu reduza aposentadorias já concedidas e remunerações em pagamento, tá? Se no futuro o equilíbrio fiscal apresentado exigir essa dimensão de ajuste. Então, nós não estamos falando mais de que eu estou salvo, né? Eu posso reduzir benefícios, seja pelo aumento de alíquota, o que já aconteceu com a reforma da Previdência, seja pela redução pura e simples, porque não atende ao pacto fiscal intergeracional. Então, é esse o quadro que nós enfrentaremos no futuro. Não é mais só de manter o que foi adquirido, ou melhor, não é mais de não alterar um determinado plano ou uma determinada perspectiva de serviço público, mas é de manter o que parecia que tinha sido adquirido. E a 186 e 187, para melhorar esse quadro, ela permitem a redução a cada vez que for descumprida a regra de ouro, que é quanto o Estado arrecada e quanto ele toma emprestado, né, toma emprestado para as suas despesas. Então, isso quando chega a um determinado limite, você tem que, são acionados alguns gatilhos que geram determinadas ferramentas. Pela PEC 186 e pela PEC 187, você pode reduzir até 25% das remunerações dos servidores em atividade, e pode essa redução produzir efeitos naqueles que vão se aposentar já com a redução na atividade. Ou seja, durante a atividade foi descumprida a regra de ouro. Ela é descumprida todo ano, tá? Se a PEC 186 ou a 187 fosse aprovada hoje, vocês imediatamente teriam 25% de redução nas remunerações de vocês, porque ela autoriza essa redução imediata se naquele ano, no último exercício, não houve cumprimento da regra de ouro. E não houve. Não houve porque a gente aliás, não sei quando que o Brasil fez isso por último. Não sei porque eu não recordo mesmo, mas sei que nos últimos tempos não tem feito. Então, você poderia reduzir 25%. E o outro ponto
é que a reforma atual ela só garante que não terão redução de jornada, que não se pode dar redução de jornada sem redução de remuneração. Agora, não confunda o fato de não ter controle de jornada com não ter jornada, tá? Vocês têm jornada fixada de no máximo 8 horas, isso está na Lei 8.112. Vocês são contratados, são convocados e nomeados pela 8.112, não tem nada a ver redução de jornada oficial com controle de jornada. Se reduzir, reduz de vocês também. Tá? E reduz ao mesmo tempo que os demais. Isso podem ter certeza. Controle de jornada é diferente de reduzir remuneração com redução de jornada. A redução de remuneração com redução de jornada envolve a jornada fixada em lei, está lá no artigo 19 da 8.112, vocês têm de 6 a 8 horas diárias formalmente. Não importa, mas eu cumpro isso, eu cumpro isso é completamente irrelevante. Eu não tenho controle de jornada, também não importa. O que importa é que se um dia a jornada oficial de vocês for fixada como 8 horas, e num outro instante for para 6 horas, como acontecia no passado em algumas carreiras, isso terá que ser feito com redução proporcional de remuneração. Então, é isso que importa. Tá? Isso é o que será feito. Se for para 4 horas, também com redução proporcional de remuneração. Por quê? Porque essa é a jornada oficial do serviço público. Se entrar lá, tem as resoluções do Poder Judiciário que fixam de 7 horas ininterruptas ou 8 com intervalo. Essa é a jornada oficial dos servidores do Poder Judiciário. 7 ininterruptas. Se fixar 6 no futuro, tem que reduzir. E reduzir também em relação aos 25% da remuneração, no caso de descumprimento lá dos gatilhos da regra de ouro, que também admite demissão de servidor estável sem preferência entre comissionado e estável. Isso é muito importante, porque até aqui as regras para quando a União ultrapassava a despesa com pessoal, que é de 60%, era começar pelos não estáveis, antes pelos cargos comissionados, e assim ia. Se aplica a prova PEC 186, você pode demitir primeiro os estáveis sem que isso tenha inconstitucionalidade do ponto de vista da alteração. Doutor, antes de dispensar o doutor, faltando 6 minutos para a próxima live do doutor, a respeito do STF barrar isso futuramente... Mandado de segurança na fase preventiva por deputado ou senador, enquanto o projeto tramita na Câmara ou no Senado, não vejo nenhuma chance de judicialização da política aqui resolver, mas seria uma medida possível. Um deputado pode impetrar mandado de segurança por violação à cláusula pétrea, que nem reforma pode alterar, e há várias cláusulas pétreas aqui violadas, como isonomia, no caso do concurso, que deixa de existir, você põe quem quer, separação de poderes, no caso do extravasamento dos poderes do presidente da República, entre outros. E depois do projeto aprovado, virando emenda constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, né, pelos legitimados do artigo 113, inciso 9º da Constituição. Tá certo. No caso, objetivamente, por mais que tenha esses instrumentos jurídicos, politicamente a probabilidade é pouca de... O Supremo nunca dá, hoje, e não é difícil imaginar isso, eu acredito, eu menciono uma hipótese em que eu acho que o Supremo daria liminar para barrar projeto de lei, seria no caso de você, por exemplo, reinstituir a escravidão em razão da cor, né, da pessoa, ou, por exemplo, reinstituir expressamente, não subliminarmente, né, mas expressamente na Constituição, em função das experiências internacionais e de outras apreciações que o Supremo teve semelhantes. Fora disso, essa reforma não vai ser o Supremo que vai barrar. Tá certo. Tá bom, doutor, agradeço aí a participação. O doutor tem uma live agora às 5 horas da tarde, gente, e estão liberando o doutor aí para a próxima atividade. Obrigado e a gente volta a se falar. Obrigado, até a próxima, pessoal. Obrigado pela paciência. Tchau, tchau. Tá certo, obrigado.